E aí, meu povo, tudo bem? Então, dois lançamentos de placas um atrás do outro. Primeiramente a RTX 4060 Ti, que eu acho que vocês viram já sobre ela. Se não viram, também tem um vídeo no canal que eu falei sobre isso ontem. A Nvidia lançou uma placa com um desempenho muito semelhante a uma placa equivalente da geração passada. O preço também não era nada bom e a placa recebeu muito hate, não à toa. Agora a AMD também lançou hoje a RX 7600, só que nesse caso a AMD percebeu que poderia dar ruim para ela e resolveu também fazer alguns ajustes, fazer um gol ali no final do segundo tempo para pelo menos manter a situação empatada e não sair perdendo. E é sobre essa placa que eu falarei hoje, e se você gosta desse tipo de vídeo sobre lançamentos, polêmicas, deixa um like aqui e se inscreva no canal para mais. Vamos lá! Primeiramente, a 4060 Ti apareceu no Brasil na casa de 3.200, mas a Terabyte foi e lançou uma aqui por 2.789. Lembrando que o MRCP dessa placa aqui é de $400, conversão em real dá mais ou menos R$2.000. Se você considerar então a diferença de preço de 2.000 para 2.800, dá uns 40%. E é mais ou menos com esse valor que eu vou trabalhar também na RX 7600. Vários canais já fizeram review desse produto aqui, então temos muitos dados na internet. E eu vou começar aqui com o Gamer Nexus, e o Steve fala sobre as tretas ali que aconteceram internamente antes do lançamento desse produto. A AMD correu realmente atrás. Primeiramente que o MSRP era para ser $300. A AMD percebeu que poderia dar merda e reduziram para $270, né? Diferença de 30, e em real isso dá mais ou menos R$500. Brincadeira, ou não? Mas enfim, outros problemas também foram em relação à data de embargo. Eles mudaram também. Teve um problema aqui de bug na fan através de um drive, eles tiveram que arrumar isso também. Aí depois mandaram outro drive, mas o drive estava com problema também, né? E isso tudo bem perto do lançamento. Então, às vezes até pode ter um canal lançado uma review, mas com um drive um pouquinho antigo em relação ao drive que está agora. E é claro, né? Se você está pensando em comprar essa placa, já fique ciente que no lançamento pode ter algum problema com o driver, que deve ser arrumado futuramente. Essa placa ela é vendida para usuários em Full HD. Eu também vou colocar dados para vocês em 1440, em 4K, mas começando aqui com o Rainbow Six Siege, vocês vão ver que a 7600 ela fica acima na maior parte dos casos da 6600 XT, e aqui nesse jogo não é diferente. E ela fica abaixo na maior parte dos casos da 6700 XT, e aqui também não é diferente. Esse jogo aqui mostra muito de como que vai acontecer ao longo desse meu vídeo aqui. Ao subir a resolução, pelo menos no Rainbow Six Siege, isso não muda muito também. Só que essa placa tem menos largura de banda e vocês vão ver isso na prática. Eu vou colocar alguns exemplos também, em que quando você vai subindo a resolução, ela vai tendo menos desempenho que outras que eram até mais fracas que ela em Full HD. Shadow of Tomb Raider em Full HD, vocês vão ver que ela fica ali um pouco abaixo da 3060 Ti e também da 6700 XT, e fica acima da 6600 XT, da 6600 e da 3060. É legal, né? Considerando, claro, o preço no final. Final Fantasy, mesmos resultados que vocês tenham visto até o momento. Então, 6700 XT um pouco acima, 3060 Ti um pouco acima. Aí vem a 7600, depois a 6600 XT. E a 6600 fica mais abaixo ali, tá? Junto com a 3060. E a 3060, assim, ela nunca foi um bom preço aqui no Brasil. Tem gente que pega mais por conta da VRAM dela, porque os preços das 3060 são muito altos em relação ao que ela entrega. A 6600, de longe, é um custo-benefício bem melhor do que a 3060. E sempre foi. GTA V em 4K nesse caso, eles não testaram em Full HD nem 1440p, mas também não tem teste da 6700 XT. Vocês vão ver que a 7600 fica acima da 3060, da 6600 XT e da 6600, né? Eu queria ter a 6700 XT como referência, mas não teve, só teve a 4060 Ti, né, que faz ali cerca de 16 FPS a mais. Eu já vi também em outros locais falando sobre isso, mas eles também tiveram problemas com texturas, por exemplo, no Control, então eles não conseguiram fazer um teste legal de Ray Tracing nesse jogo aqui, porque a placa não rodou bem. Talvez com futuras atualizações de drivers isso seja resolvido. Partindo agora para o Hardware Unboxed, também com jogos diferentes, vocês vão ver que a 7600 continua à frente da 3060, da 6600 XT, né? E nesse caso aqui é o Fortnite DirectX 11, qualidade gráfica épica em Full HD, e fica abaixo da 6700 XT. No Resident Evil 4, pelo menos nos testes do Hardware Unboxed, eu vi um resultado que deveria ser um pouco melhor, né? A 6600 XT superou a 7600.
Isso aqui é um caso de exceção, talvez até seja um problema de drive. No geral, eu estou vendo mesmo a 7600 ficando acima da 6600 XT, como eu havia mencionado para vocês. Aí no Dying Light, em Full HD, na qualidade gráfica alta, isso volta ao normal. Temos a 6700 XT, a 3060 Ti e a 7600 ficando ali, né, acima da 6650 XT, da 6600 XT. Interessante aqui que o pessoal do Hardware Unboxed testou a 6650 XT e também ela supera, na maior parte dos casos, a 6650 XT. Hogwarts Legacy Full HD no Ultra, 6700 XT, 7600, 6650 XT, 3060 e 6600 XT. Está se mantendo essa diferença mesmo na maior parte dos casos. The Last of Us, aqui existe a menção em relação à VRAM da placa, lembrando que é uma placa de 8 de VRAM, a AMD ficava falando um negócio que não, 8 de VRAM é pouco, não sei o que, mas aí a AMD vai lançar uma placa também com 8 de VRAM, então vocês vão ver que, ainda mais por parte do pessoal do Hardware Unboxed, eles batem muito na parte da VRAM. Eles mencionam aqui, por exemplo, que no 1% low é mais baixo do que deveria ser. Então ela meio que empata com a 3060, você vê 55 e 54, mas no 1% low ela fica bem abaixo da 3060 porque ela tem somente 8 GB, enquanto a 3060 tem 12. É claro que você resolve isso simplesmente descendo um pouco a textura. Se você está usando no Ultra, desce para o High que isso para. Mas eles gostam de mencionar isso, né, para reforçar aquela parte que 8 GB de VRAM está pouco hoje. E isso acontece também em outras placas com 8 GB de VRAM, tipo a 4060 Ti e a 3060 Ti. Mas a 4060 Ti é uma placa mais nova, mais cara, que deveria ser uma placa para 1440p, mas ela também pode desandar mesmo em Full HD. Também temos o COD, né, aqui o COD Warzone 2, Modern Warfare 2, e temos aqui a 7600 superando a 4060 Ti, a 6700 XT. Então essa arquitetura RDNA 3 aqui, ela mostra um bom desempenho também nesse jogo em questão. Por isso que muitas vezes nos meus vídeos eu falo pro pessoal que gosta desse jogo pegar AMD. Entretanto, eu vi aqui que no 1% low, embora tenha um empate técnico 4060 Ti, no 1% low ela é inferior, né? Acaba ficando ali com 1% low igual de uma 3070 que faz uma média menor. Mas também talvez isso seja resolvido com drivers futuros. O Hardware Unboxed fez uma média também, vocês podem usar como base em Full HD, e vocês vão ver que, como eu falei para vocês, temos a 6700 XT, 103 na média, temos a 3060 Ti bem empatada, 102 na média, e a 7600 com 88 na média. Não é uma diferença tão pouca assim, se você for ver, né? Uma diferença de uns 10 a 15%. E ela acima da 6650 XT e da 6600 XT também, tá? E é claro, a 6600 fica bem abaixo ali, com 71 na média. Essa é uma placa que geralmente vão vender mais para Full HD, mas você consegue também jogar em 1440p. O pessoal do Hardware Unboxed também testou em 1440p. E uma coisa que vocês vão perceber é aquilo que eu estava falando sobre a largura de banda. Por exemplo, essa placa, por ter menos a largura de banda, ela começa a perder a diferença que ela tinha entre uma 3060 conforme a resolução vai aumentando. Então você vai ver que a 3060 estava lá embaixo, ela vai subindo, até que ela fica muito semelhante. Por exemplo, aqui também testaram em 4K, e em 4K aqui a 7600 ganha ainda da 3060, mas fica bem próximo, né? Em relação à estabilidade também fica mais estável. É claro que geralmente o pessoal vai jogar em 1440p ou vai jogar em Full HD, mas é só também uma coisinha para mostrar para vocês a mais. Eles colocam custo por frame, mas eu não vou mencionar sobre isso no canal, porque o custo por frame é baseado no preço que está sendo vendido lá fora. Aqui é uma coisa muito diferente, então seria interessante que vocês pegassem as médias e vocês dividissem pelo preço que está sendo vendido aqui. Mas eu vou falar também sobre isso mais ao longo do vídeo. Por último, também temos uma review ali do pessoal do Tech Power Up. Também vou colocar deles dessa vez. Primeiramente no Battlefield 5 em Full HD. E vocês vão ver ali que nesse jogo é bem parecido também com o COD. Então, placas AMD se saem bem. Então percebam aqui que a 7600 fica até acima do desempenho de uma 3060 Ti. Na verdade é meio que empate técnico, mas fica um pouco acima. E também, como já tem sido visto, fica acima da 6650 XT. Agora no caso eu achei interessante que eles também colocaram a 5700 XT, placa que o pessoal costuma comprar muito via AliExpress, né? Cerca de 800, 900 reais no AliExpress. E uma coisa interessante é aquela parte de largura de banda que eu estava falando para vocês, como que essa placa aqui era uma placa mais topzinha da geração passada, de umas gerações passadas. Vocês vão ver que conforme a gente vai aumentando a resolução, olha só, a 5700 XT consegue superar essa placa em 1440p
e em 4K a 5700 supera bem legal também. É claro que a 5700 XT é inferior na maior parte dos casos em Full HD, mas é interessante que eu mostre para vocês na prática a diferença da largura de banda e como isso influencia, até porque se ficar falando só mais especificações o pessoal fica muito desinteressado. E aqui também temos o teste no Elden Ring. O caso ali da 3060 Ti volta a ficar acima, a 7600, mas olha, a 6700 XT fica aqui um pouco abaixo nesse jogo aqui, interessante. Então, em um jogo ou outro, pode ser que a 7600 fique acima da 6700 XT, talvez com drivers mais recentes, AMD ali se esforçando mais, né? Isso seja mais comum em outros jogos também no futuro. Agora, como eu falei também, 1440p, a 6700 XT passa por ter mais largura de banda e em 4K, aí realmente a 7600 fica um tanto para trás. Olha só, enquanto estava aqui em Full HD, aí a outra vai passando, porque tem menos largura de banda. No Deus da Guerra, aí volta aquela situação que você já tem visto. 3060 Ti, 6700 XT, 7600, 6650 XT. Eles também colocaram os testes dessa placa em Ray Tracing, tá? E assim, a AMD não manda tão bem em Ray Tracing, embora, né, por ser uma placa mais nova, arquitetura mais nova, a AMD diz que se esforçou, mas eu não estou vendo grandes coisas não, tá? Os resultados em Ray Tracing não impressionaram, ficam ali bem parecidos com a 6650 XT, como vocês podem ver aqui, ó, né? Se tivesse melhorado tanto assim, teria resultado semelhante a uma 6700 XT, pelo menos assim, na minha voz da cabeça, né? Só que aparentemente não melhorou tanto. Para Ray Tracing mesmo, para mim ainda continua sendo NVIDIA, embora eu tenha NVIDIA aqui, nem uso muito Ray Tracing, na verdade também nem jogo muito assim, mas isso é só para mostrar para vocês, caso vocês queiram também os testes, tudo que eu estou colocando aqui também está na descrição, tá? Agora também tem o consumo, olha só, em relação ao consumo, eu vou passar aqui para baixo que o que realmente a gente quer ver é o consumo em jogos, né? E vocês vão ver que em consumo em jogos, a 7600 não vai tão bem assim, a AMD estava sendo muito favorecida ali pelas pessoas em relação ao consumo, mas vocês vão ver que agora, contra uma 4060 Ti, a AMD meio que capengou porque está com consumo de uma 4060 Ti. Então até um elogio aqui nesse caso para a 4060 Ti, para quem importa com isso, porque tem o mesmo consumo e a 4060 Ti tem um desempenho melhor, só que é claro, custando bem mais. Mas tirando essa parte do custo, né, a NVIDIA conseguiu até mandar bem nessa parte. E a 7600 está com um consumo bem próximo de uma 6600 XT mesmo. Não foi tão bom assim o consumo quanto poderia ser, né? E outra coisa que eu queria mostrar também para vocês é a 6700 XT. Veja que o consumo dela é semelhante a de uma 3070, né? 220 watts, 232. Mas tem aquela parte do pico, né? Olha só, esse aqui também é legal. Eu vou descer um pouquinho aqui, ó. Vai aparecer o spike. E no spike são os picos que às vezes acontecem nas placas e o que pode levar a tua fonte à falência é essa parte aqui. O pico dessa placa não é tão grande, vocês vão ver que o pico dela é 186 watts, legal, mas agora vamos lá ao pico da 6700 XT, 343. Ou seja, a 6700 XT, ela consome próximo a 3070, legal, mas quando ela tem um pico, o pico dela é 120 watts a mais. Já você vai ver o pico da 3070, é somente 40 watts a mais. Então é interessante, e até para você ficar ligado nessas paradas de pico aí, que às vezes você pega uma placa ali que estima assim, um consumo mais baixo, sei lá, 180, 200 watts, mas o pico dela é muito alto, e é o caso dessas placas aqui, ó, 6700 XT, 6800, então toma cuidado, porque eu sei que agora várias pessoas vão pegar essas placas aqui porque estão com um bom custo-benefício, algumas pessoas também que compram via AliExpress vão ficar interessadas, mas toma cuidado com a tua fonte, toma muito cuidado porque tem fonte que não vai sustentar isso aqui não. E outra placa que vocês podem ficar ali de olho, a 5700 XT, porque é uma placa que é mais fraca do que a 7600, mas é interessante, só que algumas pessoas falam da 5700 XT porque ela consome mais e também porque o DirectX dela não é Ultimate, é o 12-1, então também tem que ver isso. Outra placa interessante para vocês é a 6700, que está no AliExpress até uns R$ 1.200, que deve baixar mais o preço. Essa sim já tem um DirectX 12 Ultimate, mas né, toma cuidado com o consumo. Caso os chineses abaixem mais ainda essa placa aqui, é bem interessante. Agora falando de preço, eu achei na Kabum hoje uma 6600 XT por R$ 2.200. Também tem aqui na Pichau a 6650 XT por R$ 2.280, R$ 2.300 e temos a 6700 XT por R$ 2.700, R$ 2.800. Com a chegada da 7600 e ela com esse MRCP de 270 dólares no caso, isso dá mais ou menos ali em real uns R$ 1.300.
considerando o valor que eu falei para vocês lá no começo, que a Terabyte conseguiu, né, uns 40%, e colocando também isso para essa placa, ela fica mais ou menos com um preço de R$ 1.900 a R$ 2.000, R$ 2.100. Eu sei alguma coisa sobre isso? Não sei, porque eu não tenho um contato com nenhuma loja, com nenhum lojista, mas eu estou trabalhando com os números que eu tenho. Ela acaba com a 6.600 XT, isso é interessante, até porque as pessoas não compravam muito a 6.600 XT não, tá? Eu vejo mais pessoal comprando a 6.600. Já a 6.600 talvez tenha uma redução de preço. É claro também que essas placas vão, né, deixar de ser fabricadas, mas com o estoque que nós temos atualmente, deve abaixar um pouco de preço. Então, embora a 6.600 seja inferior a 7.600, eu acho que elas vão trabalhar com margem de preço diferente. Talvez a 6.600 comece a custar R$ 1.400, R$ 1.300, o que dá uma diferença de uns R$ 700 no final. Então, nós temos diferença de preço. Já a 6.600 XT tem que baixar muito para valer a pena, muito mesmo, e a 6.700 XT vai ter que abaixar também para valer a pena, afinal, tem a 4060 Ti chegando nesse preço aqui, aí essa aqui não vale a pena tanto assim, e tem agora a 7600 também chegando mais barata do que essa, e a diferença de desempenho não é tão grande assim para pagar R$ 800 a mais. É legal a chegada dessas placas, ainda mais com a AMD ali correndo atrás de qualquer prejuízo que poderia ter, porque vai forçar, acredito eu, pelo menos no curto prazo de tempo, que essas placas antigas do mercado abaixem mais o preço. E no AliExpress é capaz que isso abaixe também. Por exemplo, tem a 6700 que está com um preço ok de R$ 1.200, só que é usada, Power Color, e é capaz que essa placa comece também a ser vendida por um preço de uns 1.100, né? Quem sabe chega a R$ 1.000. Eu fico esperando isso, fico nessa esperança. E você? O que você achou do lançamento dessa placa? Bom, mediano, poderia ser melhor? Pelo menos não foi o caso da NVIDIA, que lançou uma placa igual a uma geração passada, né? A 4060 Ti pela 3060 Ti não tem tanta diferença, já uma 6600 para uma 7600 tem diferença. Então, pelo menos isso a AMD fez. Agora também tem a questão de valores que vão ter no Brasil e também de drivers, que eu espero que a AMD trabalhe rápido nesses drivers. E aí, você gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima para mais vídeos assim. Vou ficando por aqui, valeu, falou e tchau!